Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 22 de maio, sábado. A igreja celebra Santa Rita de Cássia e nos leva a refletir o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia. No Evangelho de João, o discípulo amado é o próprio escritor, João, evangelista, que não deve ser confundido com João Batista, que era primo de Jesus. João Evangelista foi o único que permaneceu fiel a Jesus até na cruz. Estava aos pés da cruz. Segundo os estudiosos, ele era o evangelista mais jovem. Era ainda um garoto de aproximadamente 18 a 19 anos, mas muito ardoroso, fiel, muito dedicado. E havia, infelizmente, como há nas nossas relações, muito ciúme entre os apóstolos. E Pedro tinha ciúme de João, porque João, por ser mais fiel, era muito próximo de Jesus. E então Pedro, quando viu João, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus então respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa isso? Tu segue-me. E então Jesus, ele é bem claro com Pedro, que Pedro não tem que se meter, que Pedro não tem nada a ver com isso. O que ele fará com os outros apóstolos não cabe a Pedro ficar sabendo, não é da importância de Pedro. Por que isso acontece? Porque Pedro recebeu a notícia de Jesus como seria sua morte. Jesus disse a Pedro que ele morreria crucificado, que ele seria mártir. Mas Pedro não se contenta, quer saber como será a morte do seu companheiro João. E isso não foi revelado por Jesus. E Jesus disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Mas Jesus não disse que ele seria eterno. Não. Jesus somente disse que isso não era da responsabilidade de Pedro. Pedro deveria apenas seguir. Quanto a ti, segue-me. É muito tentador para todos nós querermos cuidar uns da vida dos outros. Querer se importar não no sentido do cuidado, mas no sentido da curiosidade. É muito mais fácil, às vezes, tomarmos conta da vida do outro, julgarmos o outro, do que cuidarmos da nossa própria vida, julgarmos a nossa vida. Por isso, o Evangelho de hoje nos convida a uma reflexão para não cairmos nessa armadilha perigosa que Pedro caiu e que todos nós podemos cair. A armadilha de querer saber como anda a vida do outro, querer cuidar do outro no sentido da fofoca, no sentido das calúnias, das difamações. E isso é sempre um perigo que todos nós estamos sujeitos. Por isso é preciso olhar para o nosso interior, fazer o exame de consciência, analisar a nossa própria vida. Madre Teresa dizia que ela preferia amar, porque quem julga não tem tempo de amar. E como a vida é muito curta, entre julgar e amar, é preferível amar e aceitar o outro como ele é. E então correu entre os discípulos a notícia de que João não morreria. Ora, se correu essa notícia, é sinal de que Pedro a espalhou, porque somente Jesus e Pedro tiveram esse diálogo. Então Pedro caiu nessa fraqueza da fofoca. E Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha,
Que te importa? E este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. E termina o Evangelho de João dizendo: Jesus fez ainda muitas coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, os evangelhos são um resumo simples, um resumo, né, de tudo aquilo que Jesus fez, realizou, falou. A intenção dos evangelhos é que nós possamos ler, meditar e acreditar no nome de Jesus, viver a mensagem de Jesus. Mas não foi, jamais será a intenção dos escritos, não é? Resumir, esgotar tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Que Deus, meu irmão, minha irmã, abençoe o seu dia, abençoe sua vida, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.